E você princesa, tudo bem? Glória a Jesus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos no templo nesta tarde para podermos exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Aos nossos amigos que estão ligados conosco pela internet, queremos dizer que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na Rua Comandante Salgado, no número 746, e temos os nossos cultos às terças e quintas, às 19h30, e aos domingos, às 9h30 da manhã, 17 horas e 19 horas. Fique conosco, compartilhe com os seus amigos a nossa transmissão, para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas, e eu tenho certeza que assim como Deus tem bênçãos para nós que estamos aqui, tem bênção para você que está em seu lar também. Solicito à igreja, vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor e darmos início ao nosso culto nesta tarde. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença estamos nós reunidos nesta tarde, agradecidos a Ti, Senhor, por esta oportunidade gloriosa e feliz que nos dá, de nos reunirmos em Tua casa mais uma vez, para, Senhor, na tarde deste dia, podermos prestar ao Senhor mais este culto de adoração ao Teu nome. Somos agradecidos, Senhor Jesus, pelo dia que nos deste, pela manhã gloriosa em que aqui estivemos estudando a Tua palavra, e por nos trazer de volta, Senhor, nesta tarde, para com parte do Teu povo que aqui já está. Podemos, ó Deus, Te adorar, Te louvar, bendizer ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Muito obrigado, Jesus, pelo dia que nos deste. Obrigado, Senhor querido, pela família. Obrigado, Senhor querido, pela paz que reina em nossos corações. E obrigado, Senhor, por esse momento tão glorioso de aqui estarmos para Te adorar. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha ser o nosso pastor nesta tarde. Venha dirigir este culto para nós, nos orientar em tudo aquilo que iremos fazer, Senhor, que seja tudo para a honra, glória e louvor do Teu precioso nome. Aquilo que iremos fazer, os hinos que serão louvados, as oportunidades que serão dadas, Senhor querido, o instrumento a quem Tu há de usar para ser o porta-voz da Tua palavra. Nós pedimos a
a Ti, Senhor. Que o Senhor fale conosco de maneira gloriosa, despertando o nosso viver. Ó Deus, querido e santo, trabalhando em nossos corações. Que a Tua palavra encontre guarida e poder, Senhor, em nossas vidas, para nos transformar por dentro e por fora. Amado Jesus, abençoe a Tua igreja, aqueles que aqui não podem estar nesta tarde, aqueles que virão à noite. Ó Deus Santo, abençoe de maneira poderosa. Senhor, continue com a Tua igreja, abençoando os nossos amigos que também estão em casa assistindo este culto conosco. Nós Te pedimos todas estas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Louvemos ao Senhor cantando o hino de número 45.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 96, 96. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mina. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, a formosa luz de Deus em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a formosa luz de Deus em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé fraca no Senhor, e não mostras tudo ou nenhum perdão, formosa luz de Deus em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, formosa luz de Deus em ti. Serás feliz assim. Se na luz estamos edificados, se nos limpas no sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração, temos deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, e a formosa luz de Deus em ti, e serás feliz assim.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar mais um, meus irmãos. Glória a Jesus. Vamos cantar o 127. 127. O Senhor sempre está chamando. Vem, quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação aqui no
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de fé, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. Eliane vai ler a palavra do Senhor com todos nós. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo em 1 Reis. Capítulo 19. Glória a Deus. A partir do verso 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeel. E o que escapar da espada de Jeel, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois decidiu seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Elias estava fugindo de Jezabel. Ele havia matado os profetas de Jezabel, e Jezabel falou que iria matar Eliseu. Eliseu ficou com medo de uma mulher. Ele andou pelo deserto, se escondeu embaixo de uma jumba e ali dormiu. E o anjo foi, acordou, deu-lhe pão, água,
e falou para ele: vai, anda. E ele pegou, andou, entrou numa caverna e ali ficou novamente. E quando Deus fala com ele, Deus não falou através do vento, Deus falou com ele na sua voz mansa. Porque ele achou que não tinha mais profeta naquele lugar. E Deus falou para ele: tem mais 7.000 que não se curvaram perante os Baal. E nós não estamos sozinhos. Tem mais milhões de pessoas, de crentes, que oram, que buscam a Deus. Você não está sozinho, você não está sozinha. A caverna foi um momento em que Elias passou refletindo, porque ele chegou a pedir a morte. Eu creio que Elias já estava com estafa de tanto problema de Acabe, de Jezabel, as afrontas. E eu creio que aqui a Bíblia não fala, mas o modo como Elias falava, se expressava, ele estava já em torno de uma depressão, né? Ele deve ter se irritado muito, porque fazer a obra do Senhor não é fácil. Fazer a obra do Senhor não é fácil. Ela gera sacrifício, muito sacrifício. E Deus recebe quando o nosso sacrifício é pelo amor. Quando a gente entrega o nosso coração e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra, eu quero fazer a tua vontade, o Senhor, ele vem e nos abençoa. Elias já não aguentava mais. Aí Deus falou: vai e coloque Eliseu como profeta no teu lugar. E Eliseu também fez, ou até mais, a obra que Elias. Porque antes de Elias subir, Elias perguntou para Eliseu: pede, antes que eu parta, pede, o que você quer? Eliseu não pensou 2 vezes, não gaguejou. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Daí Elias falou: se você ver me levarem, subir, você receberá. Em momento nenhum Eliseu saiu de perto mais de Elias. E ele viu. E a primeira milagre que ele fez foi com a capa. Quando ele teve que voltar, ele bateu no rio e o rio se abriu para ele passar. Louvado seja o Senhor. É assim que Deus quer. Muito Elias está indo, mas tem os Eliseus. O Eliseus está aqui, viu? E a obra é muito maior ainda. É apenas confiar, crer, buscar o Senhor, que Ele tem essa bênção para todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um domingo de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, para juntos te louvarmos e engrandecermos o Teu santo nome. Pai, hoje é o dia que nós reunimos para te adorar, te bendizer. Deus de poder, Tu estás neste lugar já presente nos nossos meios, Senhor. Deus, te peço, Senhor, nesta noite, esquadrinha cada coração neste lugar. Deus, Tu conheces, Senhor, cada um que entrou a esta porta dentro. Tu sabes, Senhor, o que se passa. Deus de poder, Tu sabes como que está lá na Tua casa.
lá com o teu vizinho, lá com a tua família. Como está o teu coração? Tu conheces tudo, Pai. Entra, Senhor, faz a obra, Jesus Cristo. Tira toda amargura, tira toda angústia, tira todo espírito de depressão, de ansiedade, em nome de Jesus. Aleluia. Que fique lá fora o demônio, em nome do Senhor Jesus. Deus de poder, que nós possamos estar com ouvidos atentos neste lugar para ouvir a tua voz. Deus de poder, abençoa os louvores, a tua palavra que será ministrada, Senhor. Abençoa a todos, Senhor, desde o púlpito até a porta, Pai. Deus amado, e aqueles que, Senhor, que por motivo de doença, Senhor, um problema, trabalho, não pode estar aqui, Senhor, mas que estão do outro lado ouvindo a tua palavra, Pai. Vai de encontro a esse, Senhor Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor, nesta noite é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Nós podemos cantar assim, já que ouvimos esta porção da palavra. É um louvor antigo, mas talvez hoje ele se encaixe dentro daquilo que você está vivendo. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me digo vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me digo vista, alegre sou. Aprendeu? Vamos cantar. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me digo vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me digo vista, alegre sou. Jovens, louve ao Senhor. Aleluia.
vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde. Todos que amam tua casa, eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero entender teus mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, porque minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde. Todos que amam tua casa, eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus. Queridos, que alegria é estarmos reunidos no templo nesta tarde, podendo exaltar ao Senhor e louvar a Deus pela vida de irmãos que estão do outro lado também assistindo o culto conosco. Meu amigo, companheiro, irmão em Cristo, irmão Valdemir Henrique, lá em Itapeva, está acompanhando o nosso culto nesta tarde. Amigo, Deus abençoe, saudade do senhor, viu? Irmã Marlene, aqui em Itu, também sempre cultuando conosco, já tem se tornado membro aqui da nossa igreja, mesmo à distância, e sempre tem ajudado com as suas contribuições. Deus abençoe, irmã Marlene, sempre a senhora, a sua família. Continuamos orando para que tudo dê certo, né? Irmã Irene Ribeiro também está cultuando ao Senhor conosco. Deus abençoe nossa irmã aqui de Sorocaba, que também está adorando a Deus com todos nós. E aqui, para a nossa alegria, é a mãe Sandra, é a mãe do Sandro, que está conosco nesta tarde. E eu quero perguntar à igreja: estamos felizes com a presença
da mãe do nosso irmão entre nós nesta tarde, sexta verdade. Vamos dizer amém? Amém. É bem-vinda nesta casa, sinta-se bem no nosso meio e faça desse lugar também um lar espiritual da senhora. Amém? Mara, vem dizer de Jesus, vem. Após a Mara, a Lindsay já louva ao Senhor comigo também. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Dou glória a Deus por essa tarde estarmos aqui reunidos mais uma vez para louvarmos o nome do nosso Deus, agradecer a Ele, né? Porque até que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero deixar uma palavra, uma meditação da igreja, que está aqui em Mateus 21, versículo 22, que diz assim: de tudo quando perderdes, vem, a gente vira as costas e faz coisas erradas. A gente briga, a gente xinga, a gente maltrata, a gente magoa, e aí abrimos brecha. Não vigiamos. Abrimos brechas, o inimigo entra e faz da gente pecar. Então o Senhor diz para a igreja nessa tarde: vamos orar, mas vamos vigiar. Se a gente não vigiar, a nossa oração não sai do teto. Vamos orar, e vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelo nosso pastor. Aí fora, quantas igrejas já estão sendo apedrejadas, porque o inimigo tem usado pessoas que não querem nossas portas abertas mais. Vamos orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado. Vamos orar pelos nossos irmãos que têm aí, perdido tudo com a chuva. Vamos orar. Vamos orar sem cessar. Orar por Israel. Olha o que está acontecendo lá fora. A gente sabe que tudo isso é permissão de Deus. E para a palavra se cumprir, tem que acontecer. Mas a gente tem que orar. Orar para ajudarmos os nossos irmãos na oração. Temos que ficar vigilando 24 horas por dia orando. O Senhor tem nos guardado, tem nos ouvido. Na chuva de ontem, não, na chuva de anteontem. Deu uma chuva semelhante à de ontem. E eu fui trabalhar à tarde e deixei a porta da minha cozinha aberta. Quando começou aquela chuva, eu saí assim na porta da lanchonete, assim, meu Deus, parece um dilúvio. Falei: Jesus, tem misericórdia, eu deixei minha casa aberta. Minha cozinha ficou a porta aberta. Quando eu chegar lá, minha casa vai estar lavada. E ainda pensei assim, eu coloquei uma toalha nova. Olha só o que a gente pensa, hein? Coloquei uma toalha nova na minha mesa. Vai chegar lá, vai estar tudo lavado. Gente, quando eu cheguei, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu corri na minha cozinha. Não tinha uma gota de água em lugar nenhum. Tudo estava seco. E eu levantei a mão e falei: Senhor, obrigada. Obrigada, papai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Porque tem guardado aquilo que é nosso. Porque no meu desespero, na hora da chuva de ontem, gente, eu orei: calma. Senhor, guarda o meu lar. Guarda a minha casa. E o Senhor guardou. E eu só tenho que agradecer esse Deus que tem nos guardado todos os dias, que tem nos dado graça, que nos dado vitória. Temos lutas, claro que temos, muitas, mas as vitórias nossas são mais. E por isso eu agradeço, Senhor, porque se a gente não tiver luta, não vem a vitória. Muitas vezes a gente quer só a vitória, mas se a gente não passar pela luta, a gente não chega à vitória. Então vamos continuar orando para que Deus nos ajude a passar. Nos ajude a passar pelas lutas, para a gente possa chegar, né, no propósito que o Senhor tem. Porque cada um de nós aqui hoje não sei o propósito. Eu não sei o propósito que Deus tem na vida de cada um, mas o Senhor sabe. Mas vamos orar. Senhor, me ajuda a chegar no teu propósito. Eu creio que cada um tem um propósito aqui nessa tarde. E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Grande é o Senhor. Cumprimento de irmãos, papai do Senhor.
Quem aplaude o teu momento, raramente aplaude tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudia Davi pelo adultério que cometeu, é que a gente gosta de lembrar que o gigante ele derrubou. Quem aplaudia Moisés pelo assassinato que cometeu, é que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa, a história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta, bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Oh, 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 Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudia Davi pelo adultério que cometeu, é que a gente gosta da parte que a história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudia Moisés pelo assassinato que cometeu, é que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa, a história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta, bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender, mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo.
céu que não despreza a sua história. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história, tua história. Agradeço a Meus irmãos, a Vitória também vai louvar a Deus com hino. Enquanto ela canta, nós vamos aproveitar para servir ao Senhor nessa tarde com os nossos dízimos e nossas ofertas. Façamos com vaidade, com liberalidade, né? Entendendo também que nesse momento é um tempo de adoração, é um tempo de louvor, né? É um tempo que nós prestamos a Deus a nossa gratidão por aquilo que Deus nos tem dado. Você que está em casa, se desejar, contribui. Também você pode enviar a sua oferta para o CNPJ de nossa igreja. Já será colocado aí para você poder, enfim, enviar a sua contribuição e Deus possa recompensar a todos abundantemente. Glória a Jesus. Cumprimente irmãos com a paz do Senhor. Amém. De procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. Amor, e se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível.
aparecer. Sim, Ele é o meu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse que Lázaro sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, Ele ainda tem a solução. Jesus, Jesus, Ele ainda tem a solução. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Sandra, você quer falar uma coisa que você está sentindo aqui nesse dia? Está bem? Ali, vamos ficar de pé, vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus nesta tarde. Vem cá, Gabriel, fazer esta oração para nós. Pedir que Deus use mais. Oremos. Pai querido amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por mais uma vez, Pai, levantarmos com vida, Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto e cada alma, Pai, que está presente aqui. Agora peço também, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha sobre a vida do Marcos, Pai querido amado, que irá pregar a Tua palavra, Pai, essa noite, Pai. Usa o Teu Filho, essa oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja para a paz do Senhor. Amém. O seu irmão pode se assentar. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui a passagem que se encontra em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 22. Amém? A palavra diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferecei-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os olhos, e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos moços: Ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse-lhe Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos,
e viram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. E então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no momento do Senhor se proverá. Amém? Até aqui. Eu estava meditando nessa passagem já tem alguns dias e eu achei essa passagem bastante interessante. Eu me coloquei no lugar de Isaque, no lugar de Abraão, quando Deus fala para ele tomar o teu filho e levar e oferecer ele em sacrifício. Eu fiquei imaginando como seria eu no lugar de Abraão, falando: Senhor, 25 anos para o filho da promessa chegar e o Senhor me pediu o meu filho. Nesses 25 anos foi de muita luta, onde Abraão esperou o seu filho, o filho da promessa. Só que aqui o Senhor, nessa passagem, o Senhor pede Isaque em sacrifício. E o interessante que eu estava pensando, analisando, quando eu estava meditando nessa passagem, eu pensei e estava vendo o quanto Deus ele trabalha a favor de nós. Porque o Senhor, aleluia, ele nos prova para extrair o melhor de nós. Diferente de Satanás, quando Satanás nos tenta, ele quer ver o nosso pior, ele quer ver a nossa queda, ele quer ver a nossa ruína, ele quer ver a nossa desgraça. Mas o Senhor Deus, ele é diferente. O Senhor Deus, ele nos prova porque ele nos ama. O Senhor Deus, ele nos prova porque ele quer nos mostrar algo maior, algo que ainda não está sobre a nossa vida. Só que quando o Senhor nos põe à prova em coisas grandes como essa, aleluia, porque o Senhor ele quer se revelar de uma maneira diferente. E nós olhando Abraão, aqui a passagem nos mostra que ele em nenhum momento ele questionou a Deus. A Bíblia fala que ele foi obediente. Assim Abraão fez, ele levantou cedo pela madrugada, ele tomou o seu filho, ele chamou 2 moços que estavam ali e foi até aonde o Senhor, aleluia, ordenava a Abraão. E Abraão caminhando, aleluia, com Isaque, aqueles moços, eles chegaram num determinado lugar, onde diz aqui a Bíblia, no 3º dia, Abraão viu aquele local onde Deus tinha ordenado, e Abraão fala para aqueles moços: viu, fique aqui que nós vamos adorar. Só que o que me pegou aqui, quando eu estava lendo essa parte aqui, fala que Abraão fala assim: nós voltaremos. Abraão, ele não fala em nenhum momento: eu vou voltar e o meu filho vai ficar lá. Abraão, ele não queria falar nada, ele não comentou nada com aqueles moços, porque aqueles moços podiam impedir aquilo que ele estava determinado a fazer, aquilo que ele estava determinado a cumprir, o que Deus te pediu. Eu imagino o Isaque, aleluia, conhecendo o Deus que ele serve, quando o Senhor fala para ele levar Isaque a sacrifício, naquele momento ali, quando ele fala para aqueles moços: viu, nós voltaremos. Eu imagino Abraão falando: nem que eu tenha que passar, aleluia, um machado no pescoço do meu filho, aleluia,
Eu sirvo um Deus, aleluia, que Ele faz ressuscitar, aleluia. Eu sirvo um Deus, aleluia, que junta o corpo com o pescoço, aleluia. Um Deus, aleluia, que ali foi oferecido o holocausto, se tiver se queimado, aleluia, aquele corpo, nós servimos um Deus que é capaz, aleluia, de juntar as cinzas e restituir tudo Aleluia. novamente, aleluia. Em nenhum momento Isaac, em nenhum momento Abraão, ele questionou ao Senhor. A palavra fala que Abraão simplesmente pegou o seu filho, seu único filho, quem ele tanto amava. Eu imagino ele naquela caminhada durante esses 3 dias, o quão colorido estava sendo, aleluia, essa trajetória. Mas, aleluia, Abraão em nenhum momento ele questionava ao Senhor, aleluia. É tão lindo quando a gente confia no Senhor, quando a gente servimos o Senhor com prontidão e obediência, aleluia. Porque quando o Senhor falou para ele, Abraão, Abraão, leva o teu filho, a única coisa que Abraão fala, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Abraão, todo momento, ele demonstra prontidão, aleluia. A ação de Abraão foi logo cedo levantar de madrugada, preparar a lenha e subir aquela montanha, aleluia. Uma ordem bastante difícil a ser cumprida, mas, aleluia, Abraão, ele chegou ao destino, ele fez tudo quanto o Senhor, aleluia, pediram. O interessante é que obedecer a Deus nem sempre para nós faz sentido. Eu imagino Abraão falando, pensando com ele, que sentido tem para nós, para mim? Eu não vejo lógica nisso de eu ir oferecer o meu filho, Isaac, a quem eu tanto amo, aleluia. Só que tem momentos que o Senhor ele nos coloca à prova, aleluia. O Senhor, aleluia, ele nos põe à prova. Por quê? Nós temos que colocar o Senhor acima de tudo aquilo que nós mais amamos, aleluia. E aqui nesse momento, Abraão ele mostra, aleluia, obediência ao Senhor, o seu amor, o quanto ele ama a Deus acima de Isaac, porque ele sabe, aleluia, o mesmo Deus que prometeu há 25 anos atrás o Isaac, que cumpriu, aleluia, o mesmo Deus, aleluia, que podia agir, aleluia, ao seu favor em toda essa ação, e ali o Senhor demonstrar a tua grandeza, aleluia. A adoração no meio da prova, ali, Abraão, ele mostra a tua fé inabalável. Abraão, ele mostra, aleluia, a sua obediência ao Senhor. Quando ele fala, nós voltaremos, eu fico imaginando se fosse eu no meu lugar, sabendo que o Senhor tinha pedido o meu filho, que era para me oferecer em sacrifício o meu filho. Só que tamanha era, aleluia, a intimidade de Abraão com o Senhor, porque ele sabia que no meio de tudo isso, o Senhor ele se ia revelar de forma grande, aleluia. Ali a Bíblia nos fala que Abraão chega ali com Isaac pergunta, ei, pai, nós já tem a lenha, nós já tem tudo, mas cadê o carneiro? Aí Abraão fala para Isaac, Deus proverá para si o holocausto, aleluia. E segundos depois, imagino eu, Abraão amarrando o seu próprio filho, que a Bíblia fala que Abraão, ele amarra o seu próprio filho. Eu imagino a dor, aleluia, no coração de Isaac, no coração de Abraão, aleluia. Só que tem coisas, aleluia, que o Senhor nos pede, que vai doer, tem coisas que vai, aleluia, nos provar ao extremo. Eu imagino Abraão amarrando teu filho ali, as lágrimas rolando, aleluia, mas também crendo, aleluia, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que falou com ele, aleluia. E ali a Bíblia fala que quando Abraão ele pega, aleluia, o cutelo, que ele levanta, um anjo do Senhor fala para ele, viu, não faça nada com o menino. Ei, a Bíblia fala que Abraão ele olhou para trás e ali estava, aleluia, a provisão. Ei, tem momentos que o Senhor ele nos pede coisas grandes, aleluia, que nós negamos e rejeitamos a fazer, que é coisas complicadas,
Só que eu quero fazer um comparativo. Tem coisas pequenas, coisas mínimas que o Senhor pede para nós e mesmo assim nós não fazemos. Tem muitas das vezes que o Senhor fala para a gente, viu? O Senhor nos desperta no meio da madrugada, viu? Vai no canto da tua cama, dobra os teus joelhos, aleluia, e fala comigo. O Senhor, Ele requer um momento de intimidade, o Senhor, Ele quer, aleluia, provar a tua fé. E muitas das vezes a gente ignoramos coisas simples, pequenos detalhes, só que tem, aleluia, um grande propósito nas coisas mínimas a qual o Senhor, Ele propõe para nós. Aleluia, o Senhor nos manda, muitas das vezes, viu? Vai até tal lugar e faça isso que eu vou te ordenar. Pode ser uma coisa mínima, às vezes o Senhor está nos ordenando, viu? Vai até a casa de fulano, lá fulano está precisando de uma cesta básica, lá tal fulano está precisando de alguma coisa. E a gente nos negamos, aleluia, a gente não damos ouvido à voz do Senhor, aleluia. Só que aqui tamanho era, aleluia, a aprovação que o Senhor pôs a Abraão. Em nenhum momento Abraão, aleluia, ele questionou o Senhor, ele chegou lá, ele foi para cumprir aquilo que o Senhor, aleluia, tinha ordenado. Ele amarrou Isaac, ele ia, aleluia, sacrificar o seu filho. Só que ali o anjo do Senhor falou, viu, não será necessário, aleluia. E essa talvez seria uma passagem que poderia estar pregando num culto, aleluia, de ceia. Só que foi uma passagem que o Senhor, aleluia, colocou em meu coração e aqui eu tive a oportunidade. O Senhor, Ele poupou Isaac. Talvez nós ficamos pensando, coitadinho, judiação de Isaac. Aleluia, mas quantas das vezes, todos nós aqui já tivemos, aleluia, na mesma condição de Isaac. Só que teve uma diferença. Na verdade, com nós aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Isaac, aleluia. Na hora que foi, aleluia, para descer o machado sobre as nossas vidas, aleluia. A hora que era para nós sermos ceifados, o Senhor, Ele enviou a provisão, aleluia. O Senhor enviou o teu filho Jesus, aleluia, quem tanto amava, quem tanto ama, aleluia, Ele enviou para morrer no meu lugar, aleluia. Esse é um comparativo, aleluia, daquele carneiro que estava ali. Isaac foi, aleluia, tirado, desamarrado, aleluia, só que Jesus não. Jesus foi até o final, aleluia, Jesus foi crucificado, Jesus teve uma morte, aleluia, uma morte de cruz, aleluia. O Senhor Deus, Ele não interviu pelo teu filho, Ele não falou desamarre, tire as lanças, tire os pregos das suas mãos, aleluia. Jesus, Ele foi, aleluia, aleluia, teve uma morte horrível, uma morte de cruz, uma morte cruel, aleluia. Só que o Senhor Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Só que o Senhor Deus, em nenhum momento Ele interviu e falou, tire, aleluia, o meu filho Jesus daí, e enviou a provisão. Ele foi a verdadeira provisão para que eu, que você estivéssemos aqui esta tarde, aleluia. Só que tem uma diferença ao terceiro dia, aleluia. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele reviveu, aleluia. A fé de Abraão era tão grande, aleluia, tão grande, que ele também, aleluia, acreditou. Ele confiava que com o teu filho poderia acontecer a mesma coisa. Ele poderia ser sacrificado, só que naquele momento ele ia voltar junto com o teu filho. E ali, aquele lugar, aquele monte de Moriá ficou conhecido. Aleluia. O Senhor proverá. Aleluia. O grande Jeová Jireh. Aleluia. Eu fico imaginando, aleluia, a hora que o anjo impede a Abraão de sacrificar o seu filho. Ele fala, realmente, verdadeiramente eu sei o Deus quem eu sirvo, aleluia, eu sei quem é o Deus, aleluia, que eu tenho clamado, o Deus quem eu tenho, aleluia, buscado, porque o Senhor, aleluia, Ele envia provisão aonde Ele é prioridade. Tem muitos lugares que o Senhor, a gente vê pessoas falando, viu, comigo não acontece, comigo não tem provisão, comigo o Senhor não muda a minha história, comigo não acontece nada, porque muitas das vezes o Senhor, Ele não é prioridade na tua vida.
aleluia, muitas das vezes o Senhor ele não é prioridade na tua casa. Só que para Abraão o Senhor era prioridade. O Senhor falou, viu, vai e entrega o teu filho, aleluia. Só que no meio dessa dificuldade, aleluia, no meio dessa aprovação, o Senhor Deus enviou a provisão, aleluia, que era aquele carneiro que Abraão, aleluia, ofereceu em sacrifício ao Senhor, aleluia. É interessante, assim como Isaac foi poupado, aqui eu anotei, que fala assim como Isaac foi poupado, eu e você também fomos poupados, porque Deus não poupou o seu único filho, o verdadeiro cordeiro, ei, aleluia. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor, aleluia, Ele enviou o teu filho para morrer por mim e para você, aleluia. As maiores bênçãos, aleluia, vem geralmente quando nós enfrentamos grandes provações, grandes lutas, aonde o Senhor, aleluia, Ele quer que nós renuncie, aonde o Senhor quer que nós entregamos, aleluia. Ali o Senhor queria que Abraão entregasse Isaac, Ele colocou, aleluia, Abraão à prova, que entregasse o teu filho. Se perguntasse aqui nesta noite, quem teria coragem de, aleluia, entregar o teu próprio filho? É algo muito pesado, é algo muito grande. Só que o amor, aleluia, que nós temos pelo nosso filho, pelas pessoas que nós amamos, aleluia, não se compara ao amor que nós temos que ter para Cristo, para com Deus, aleluia. O Senhor, Ele é grande, aleluia. O Senhor, nesta noite, Ele nos pergunta o que você precisa. O Senhor pergunta no teu íntimo. O Senhor fala para você nesta noite o que você tem que pôr no teu altar, o que você tem que pôr no altar em sacrifício, o que você precisa nesta noite sacrificar, aleluia, para o Senhor se revelar a tua grandeza, aleluia, para o Senhor entregar coisas grandes, aleluia, nas tuas mãos. Talvez você esteja se perguntando, você que não conhece, talvez essa passagem é uma passagem bastante conhecida, você pode estar se perguntando, de que proveito eu tenho isso? Saber somente que o Senhor, Ele livrou, aleluia, o meu filho da morte e ali Ele enviou um carneiro para morrer no lugar do meu filho? Talvez isso para você não faça sentido, mas a partir do momento que a gente, aleluia, vê a conclusão aqui do versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia. Aqui vem o anjo do Senhor, aleluia, falando o que o Senhor faria, aleluia, com Abraão, que a descendência dele seria tão numerosa, aleluia. Nós, aleluia, que aceitamos ao Senhor, aleluia, que levantamos a nossa mão, aleluia, nós somos considerados descendentes de Abraão, aleluia. Nós estamos aqui nessa noite, aleluia, porque teve o pai da fé, alguém que teve, aleluia, coragem, aleluia, de oferecer o teu filho, mesmo sabendo, aleluia, que talvez ali o seu filho já não voltaria mais para casa com ele, aleluia. Só que meio a essa dificuldade o Senhor se revelou, aleluia, a Abraão. O Senhor tem momentos que Ele nos põe à prova em coisas complicadas como essa, aleluia, mas não é porque Ele quer ver, aleluia, a nossa derrota, não é porque o Senhor quer ver a gente desistir no meio do caminho. Ei, se o Senhor, Ele está te provando, se a luta está grande, se a dificuldade está grande, aquilo que o Senhor está requerendo de você é pesado, ei, saiba que o Senhor está querendo só extrair o melhor de você, aleluia. O Senhor está querendo te usar, o Senhor está querendo pôr em tuas mãos coisas grandes,
Aleluia, o Senhor, Ele não te põe, aleluia, um fardo pesado, aleluia, para te deixar humilhado, derrotado, cabisbaixo. O Senhor, aleluia, Ele te põe à prova coisas grandes, porque Ele quer se revelar de uma maneira gloriosa na tua vida. Aleluia. Essa foi a passagem que o Senhor colocou no meu coração, aleluia, de compartilhar com a igreja nesta noite. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Está aí a palavra de Deus para os nossos corações nesse início de noite. E nós vamos para casa com essa certeza de que o nosso Deus é o Deus da providência. Ele chega no momento certo, como chegou na vida de Abraão e como chegou na vida de cada um de nós. Como foi cantado aqui nesta noite, em alguns momentos da nossa vida, nós pensamos que a nossa história terminará no sofrimento, na derrota, nas aflições, nas angústias, não é? Mas nesses momentos de maior dor que às vezes passamos, que estamos enfrentando, não somos capazes de enxergar por entre as linhas um Deus que está trabalhando ao nosso favor, um Deus que está movendo todas as coisas, não é? Então, julgar o nosso futuro, talvez, como o nosso presente. Algumas pessoas, talvez, enquanto alguns julgariam tragicamente, outros, talvez, julgariam o futuro pelo presente de hoje por estar vivendo um tempo de paz. Mas nos esquecemos que a vida é um ciclo que hoje nos permite estar em cima e amanhã estar embaixo. Mas feliz é o homem que acredita, que crê, que se firma na palavra, que se firma no Senhor e que tem Ele por seu guardião e por seu amigo. E esse Deus trabalha mudando as nossas condições, mudando a realidade da nossa vida e sempre, como todo livro, ele tem um começo, durante talvez o círculo deste livro, um enredo se desenvolva de altos e baixos, mas no final dele, todas as coisas terminam debaixo da paz. Este livro, que é a verdade, que aqui está contida todas as revelações de Deus para o ontem, para o hoje e para o nosso amanhã. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, algumas pessoas têm medo dele porque não sabem decifrar os seus detalhes. Mas o Apocalipse ele é para nós uma revelação do futuro. E essa revelação do futuro vai dizer que no final, para aqueles que forem fiéis ao Senhor, tudo terminará muito bem. Então, vale a pena, como Abraão, que creu a ponto de entregar o seu filho, nós também esta noite saiamos daqui convictos de que o Senhor é a nossa provisão e que se Ele nos levar para o monte para nos provar, ou se Ele nos levar para o vale para nos provar, tanto subindo ou descendo, quando nós voltarmos de lá, o Senhor estará nos entregando aquilo que pedimos e que iremos receber de suas mãos com graça, louvor e adoração. Que Deus em Cristo nesta noite nos abençoe. Nós vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto. A nossa gratidão a todos que vieram e aos que quiserem, fique conosco. Às 19 horas nós estaremos dando início ao nosso segundo culto. Não vá embora, se você puder ficar, vai ser um momento muito oportuno para a vida de todos nós. Vamos orar? Nos despedir. E nesta oração chegou um pedido de oração aqui no meu WhatsApp para orarmos por irmão Samuel e Rosana, que se mudaram aqui e foram lá para o lado da Zona Norte, mas pedem as nossas orações para que os apresentemos ao Senhor. Quantos mais precisam de oração?
Pai amado, mais uma vez diante da tua presença, queremos agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso, onde o Senhor falasse em cada coração, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por ouvir, Senhor Jesus, receber nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. Nos despedimos, Senhor, daqui, Senhor, mas eu sei que o Senhor estará indo conosco nos nossos lares, nos guardando, nos livrando de todo mal, dando uma semana excelente, Senhor, para cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor. É no Teu nome, Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. Que o Senhor nos leve em paz, uma excelente semana para todos irmãos.